O seu podcast. Apresentação: Roger Patrick. Aê, corpo, alma e espírito. Seja bem-vindo a mais um CAE Podcast Corpo, Alma e Espírito. E hoje o programa é Fé e Carreira, episódio número 3. Estamos com uma pessoa aqui muito especial, ela, Jéssica Martins, tá? E essa pessoa aqui, gente, ela foi requisitada, tá? Num outro Fé e Carreira também com o Douglas. Douglas, muito obrigado. Porque assim, gente, sempre quando as pessoas falam assim, poderia trazer fulano de tal, poderia trazer tal pessoa. Passa um tempinho, acontece. Recentemente a gente recebeu aqui a Márcia Cristina e foi a mesma coisa. Num podcast especial de Outubro Rosa, foi citado o nome dela aqui e aconteceu. E hoje, né, a gente está aqui com a Jéssica. Mas só que antes disso, quero comentar aqui com vocês. Você que deseja anunciar aqui no CAE Podcast, esteja entrando em contato conosco pelo Gmail, que é podcast. Não acredito. Esteja entrando em contato conosco através do arroba CAE Podcast Oficial ou no e-mail que é podcastcae@gmail.com, que o pessoal da equipe vai estar entrando em contato com você, tá? E passando os mínimos detalhes. Vamos lá conversar com ela, com a Jéssica Martins. Olá, Jéssica. Olá, boa noite, graça e paz a todos. Jéssica, eu quero fazer uma pergunta para você que é o seguinte. Conta pra gente como que você começou na jornada da enfermagem e até mesmo essa área da enfermagem, como que ela conecta também com essa parte, né, espiritual, que acredito eu, né, que tem tudo a ver, né? Principalmente essa questão do detalhe, né, de cuidar das pessoas e tudo mais, essa área da saúde. Fala um pouquinho pra gente, Jéssica. Então, né, já tem um tempinho. Eu, desde criança, sempre tive um sonho de trabalhar com a área da saúde. E quando eu era pequena, eu falava que queria ser médica, eu falava que seria pediatra. Hum. E chegando na minha adolescência, minha juventude, eu tive a oportunidade de fazer o curso técnico de enfermagem. E durante esse tempo, eu me realmente apaixonei pela área. Ela me cativou desde o início, os estágios, a parte o presencial que eu fazia. E desde quando eu comecei a fazer o curso técnico, eu já entrei na faculdade e foi ali que eu tive a certeza que esse era o meu lugar, essa era a minha profissão e que eu não ia ter um plano B, eu não ia escolher uma outra opção. Enfermagem sempre seria a primeira e a única opção na área do serviço mesmo, né, do trabalho em si. E você perguntou em relação à parte espiritual Sim. e tudo, eu acho que ela se encaixa perfeitamente, porque eu falo que a missão, a parte espiritual também, a gente demonstra amor, a gente pratica o amor em forma de ação, né? A missão nada mais é que isso. E a enfermagem, a saúde em si também é. Porque por mais que fale, mas é um emprego, é algo remunerado, sim, mas ninguém, nada paga, sabe? Nada nesse mundo paga o amor, o cuidado, a dedicação que a gente tem, tanto com os pacientes quanto com os acompanhantes. Então, assim, eu acho que uma coisa une a outra. Bacana isso daí. Jéssica, conta pra gente um pouquinho também a respeito da missão, porque eu vejo que no campo missionário, né, tem muitas pessoas que estão ali, né, dispostas, está indo, tudo mais, mas só que a missão em si ela é carente também de profissionais, né, pessoas assim capacitadas, né, numa área específica e querendo ou não a área da saúde, né, ela é uma porta de entrada, né. Eu lembro que na Netflix tem uma série lá que é um documental, né, que é os Capacete Branco. Não sei se você já ouviu falar a respeito. E esse capacete branco, né, são médicos voluntários, né, que ficam na faixa de Gaza e tudo mais, ajudando lá, né, as pessoas. E por que eu falei sobre essa questão? Porque querendo ou não, quando você está lá ajudando como voluntário, é uma porta também para você falar a respeito de Jesus, né? Traz uma facilidade, né? E eu sei que você já participou de várias missões aí e com essa área assim, né, da enfermagem, né, você pôde atuar, principalmente na UPM-DM. Conta pra gente um pouquinho, por gentileza. Sim, e foi algo muito interessante, né? Porque, para quem não conhece, para quem não sabe, PMDM é um projeto Momento de Deus para Missões, da Igreja Metodista, na qual eu participo. E esse projeto, ele é um projeto evangelístico e de ação social. E ele abrange todas as áreas, não somente a área da saúde. Área jurídica, social, tem a parte do evangelismo, a parte que a gente tem a recreação com as crianças. E a minha área em si, a área da saúde, é uma área muito interessante porque ela cuida desde a criança até o idoso. Então, assim, ela não tem uma faixa etária, ela atinge todas as áreas.
E a gente tem um acesso muito fácil, como você mesmo falou, né? Que é a porta de entrada. E muitas pessoas chegam com dúvidas mesmo em relação à saúde. E esse é o começo da conversa, o início que a gente consegue ter um contato, o primeiro contato com as pessoas. E depois disso eu percebo que as pessoas elas se tornam muito mais acessíveis, elas se entregam de uma certa forma, sabe? Contam coisas pra gente e que eu falo que dependendo da situação ou da profissão, você não consegue atingir esse nível mesmo de uma profundidade mesmo que a gente consegue ter com essas pessoas. E a área da saúde, ela é desse jeito, é dessa forma, ela te dá esse acesso às pessoas. Então, assim, o PMDM em si, a pessoa começa, chega, eu tô com a pressão alta. Aí a gente pergunta, tudo bem, mas o que que tá levando essa pressão alta? Tá acontecendo Sim. algo? A gente não pega só a parte da saúde em si, a gente junta o espiritual com o físico, né? E a pessoa começa a falar, tem alguma coisa me aborrecendo, eu tô passando por problemas em casa, Sim. tô passando por dificuldade. E é nessa deixa que a gente entra. Nessa deixa que a gente deixa um pouco a parte do profissionalismo, a parte da saúde em si, e entra falando de Cristo, falando do Evangelho, levando mesmo o principal, né? Que é a propagação do reino de Deus. Então, assim, a enfermagem, a saúde em si é a porta de entrada. Mas o resto, não só o resto, mas desde o início é o Senhor que faz. E essa é a oportunidade que a gente encontra de acessar essas pessoas. Bacana. É bom, né, a gente realmente poder ter uma facilidade, né, para encontrar esse acesso e falar, né, a Uhum. respeito de Jesus para as pessoas. No campo missionário, né, é um ambiente propício para isso, né? Você Uhum. está ali, né, como um voluntário, mas você está na missão, então as pessoas também que estão participando daquela ação ali, até mesmo, né, os moradores, né, o local em si, ele sabe que é algo, né, evangelístico, e tudo mais. Né? Vai ter uma parte que vão falar a respeito de Jesus, mas trazendo assim, né, para a parte assim hospitalar, né, como que funciona isso? Porque ali você tem que tomar cuidado, né? Tem uma ética em si, né? Uhum. Aí como que você lida assim com essa questão? Já teve alguma situação, tudo mais? Essa parte realmente a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Digamos assim. E não somente com o paciente, digo, não Uhum. somente com o acompanhante, mas até mesmo com os colegas de trabalho. Sim. E teve uma situação assim, se você pedir um exemplo, no meu antigo vínculo, uma vez a gente fez uma reunião antes do início do plantão e eu senti no coração de, antes disso, né? Vamos lá. O Senhor, ele me orientou, assim, eu acho que cada um Deus dá um dom e o Sim. Senhor, ele me deu um direcionamento em relação a cartas. Então, já tem uns 3, 4 anos mais ou menos, que eu escrevo cartas e nessa carta eu coloco coisas específicas que eu falo que não vem de mim, mas é da parte do Senhor. E eu não sei quem são as pessoas que vão ser, que vão receber ou que vão ser atingidas através dessa carta. Mas eu sei que o remetente vai chegar à pessoa que precisa de fato dessa mensagem. E no final eu escrevo com amor Jesus. E eu tenho um carimbo e tudo, e na frente é cartas do próprio amor. E eu fiz essas cartas, fiz umas 10, 12 cartas, que era a quantidade de pessoas que tinha na minha equipe na época, e coloquei uma balinha junto com a carta. Mas a bala era só como podemos dizer, a bala era só um atrativo para as pessoas receberem a carta. E eu entreguei, a gente fez essa reunião, eu entreguei a carta e saí. Fui fazer o turno, né, avaliar os meus pacientes e tudo. E quando eu retornei, tinha muita gente dentro do setor com o rosto vermelho e muita gente chorando. Aí eu olhei e falei assim, gente, tá acontecendo alguma coisa? O que que eu perdi? O que que foi? Aí uma menina chegou pra mim e falou assim, Jéssica, não é possível. Eu falei, o que que tá acontecendo? Jéssica, tudo que tava nessa carta eu tô vivendo. Você escreveu tudo que eu tô vivendo. Como assim? Você sabia? Aí eu falei assim, não, eu não sabia. Por sinal, eu não sabia nem qual carta você ia receber, porque eu não coloquei nome. Então eu falei que Deus ia direcionar e eu só ia entregar. Aí ela falou assim, não, não é possível. Aí a outra menina veio e falou assim, nossa, mas falou tudo que eu tava vivendo também, mas, ué, mas é a mesma carta, não é? Quando uma pegou a carta da outra, ela falou, meu Deus, mas estão coisas diferentes. Eu achei que você tinha copiado uma coisa e mandado para todo mundo. Aí eu falei, não, gente, porque as palavras são para pessoas diferentes, então não tem como ser a mesma coisa. E o Senhor, assim, né? A gente fala que as misericórdias dele se renovam cada manhã, Sim. mas as palavras dele também são vivas e eficazes. E ela não tem uma repetição. A palavra Sim. do Senhor, ela não volta vazia, mas ela não é uma repetição. Ela tem novidade de vida. E quando elas viram isso, assim, todas ficaram muito impactadas, as mulheres, os homens, o pessoal do meu setor. E eu achei engraçado que eu falei assim, Deus,
tem horas que a gente não precisa falar muita coisa. Mas as atitudes que a gente toma direcionada por Deus, elas fazem toda a diferença. E eu não precisei falar, eu não falei nada, gente. Eu só entreguei uma cartinha junto com uma palavrinha. E sim, quem fez foi o Senhor. E essa parte é a parte mais interessante, que a gente vê que não somos nós. Não é a força do nosso próprio braço, mas é aquilo que o Senhor faz através de nós. E isso é o que faz toda a diferença. Eu percebo que a gente precisa de pessoas realmente, né, que vai para a faculdade e fala assim, Senhor, quero pegar todas as informações aqui, ser um excelente profissional. Depois com informação, um excelente profissional. E quando entrar no local de trabalho, fazer de fato a diferença lá. Né? Porque são pequenas coisas, né? Que a gente vai, uma atitude aqui e ali, né? É a forma como você se porta, né? Com o seu chefe, né? Ou até mesmo, né? Com os clientes e até mesmo com os seus colegas de trabalho, né? Porque isso é essencial. E você fazendo a diferença ali, mostrando realmente como um verdadeiro cristão, as coisas mudam. Sim. Né? Então a gente precisa de jovens, né? Que realmente sejam direcionados. Porque tem muitas pessoas que falam assim, não pode trabalhar agora não, tem que fazer isso, tem que ficar, tem que ir para a missão mesmo, forma integral e tudo mais, largar tudo, mas não é sobre isso. A gente acredita que tem pessoas que vão viver de fato. É isso daí, mas tem outras que no local de trabalho ali vai ser o seu campo missionário, né? E foi isso que aconteceu com você. Literalmente. Isso é muito bom. Jéssica, eu tava lembrando que também a respeito de 2020, 2021, tipo assim, né? Um pouquinho ali também de 2022, acredita que até hoje ainda a gente tá, né, aprendendo ainda viver, né, com esse novo normal. E eu tô falando a respeito da pandemia. Como que foi para vocês, né, o profissional da saúde, sabe, ali em 2020, o auge da pandemia? O início foi de muito medo, né? Porque, Sim. assim, realmente foi no antigo trabalho que eu estava, que foi o primeiro paciente que teve na região do Sul Fluminense, foi no Nossa. hospital que eu trabalhava e foi no meu setor. E na época eu lembro que ficou todo mundo com medo, porque a gente ainda realmente não tinha todas as orientações devidas, os paramentos também a gente ainda não sabia usar, porque tudo era novidade. Então, assim, trouxe muito temor para todos nós. Mas eu percebi que aquela época foi o momento que eu mais tive acesso as pessoas para falar sobre Deus. Não somente com as pessoas, dos pacientes, os acompanhantes, mas com a minha equipe de trabalho. Porque, assim, eu percebo que nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, as pessoas querem se apegar a algo. E por mais que fale que não, elas precisam de um refúgio, elas precisam de um refrigério. E quando eu ofertei esse refúgio, que foi o Senhor, eu acho que chegou no momento propício. Porque, Sim. assim, foi o momento que elas mais precisavam. Então, elas precisavam se apegar a algo, precisavam se apegar a alguém. Então, elas encontraram Cristo de uma certa forma. Porque, assim, eu falo que em outras situações eu não teria tido a oportunidade que eu tive se não fosse pela pandemia. Porque, assim, a gente não tem tanta abertura no nosso dia a dia. Por mais que a gente fale, não, mas você consegue de uma forma ou de outra. Mas tem brechas que são únicas. E a Sim. pandemia foi uma brecha única que eu achei um local propício, uma situação propícia para a gente falar do amor do Senhor. Sobre isso, né? As oportunidades que aparecem, a gente precisa de fato, né, aproveitar, né, todas elas, E até um adendo, entendeu? eu já até lembrei agora, eu falei, tem que falar. Conta. Da época que teve, né, a pandemia no início, eu lembro que lá no hospital, assim, ninguém fazia nenhuma oração, nem nada. Chegava no plantão, a gente pegava o plantão e começava os trabalhos e tudo. E um dia minha coordenadora, ela falou assim, gente, olha a situação difícil, muita gente morrendo, muita situação complicada. A gente precisava fazer uma oração, assim, para Deus proteger pelo menos, assim, a equipe, o procedimento que a gente está fazendo, os pacientes, os acompanhantes. E aí eles falaram, alguém quer orar? E todo mundo ficou assim, olhando um pro outro, eu falei assim, tá, eu oro. Eu falei, gente, eu oro. E depois daquele dia, assim, a impressão que eu tenho é que tipo, a porta se abriu. Porque Sim. as pessoas não viam com esse olhar, tipo, vamos fazer uma oração, vamos fazer algo diferente. E elas aceitaram. E eu acho que em outra época não teria essa oportunidade. Uhum. E ali eu pude orar, eu pude demonstrar minha fé, e as pessoas se uniram no mesmo propósito com essa oração. Então, assim, foi muito interessante, porque depois disso, eu acho que não teria em outra ocasião uma outra oportunidade como essa. Uhum. Nossa, meu Deus do céu. É forte os mistérios. Ô, Jéssica, ainda falando sobre a questão ainda de missão, voltando um pouquinho, né? A gente tá pegando esse auge da pandemia. 2021, você foi para Nazarezinho, tá? E já conta pra gente também, depois dessa questão de Nazarezinho, você foi também fazer uma outra viagem e revela pra gente que viagem foi essa. É verdade. Foi em 2021, foi minha primeira missão que eu fiz assim para longe, né? Porque antes eu já tinha participado de projetos missionários próximos, né, locais.
E a primeira missão que a gente foi fazer no Nordeste, em 2021. E eu falo que também foi amor à primeira vista. Foi tanto que a gente foi em janeiro, nós fomos em julho, e depois voltamos em janeiro do outro ano de novo. E aquele momento foi único. Foi único porque o Senhor, ele mostrou a tua bondade, a sua fidelidade o tempo todo. E coisas que eu não sabia, até mesmo da minha parte, sabe, em relação a Deus, em relação ao reino, no que eu podia ser útil, o Senhor me mostrou lá. Então, assim, Nazarezinho, eu acho que foi como eu posso dizer, um divisor de águas. Sim. Um divisor de águas, porque falando que você já quer saber da próxima viagem, foi lá, não foi Nazarezinho, mas foi na segunda viagem que nós fizemos para o sertão, que o Senhor, ele me orientou e me mostrou a próxima viagem que eu ia fazer. Porque, em resumo, né, porque a história é um pouco longa, eu já tinha ido ao Paraguai em 2019, e em 2019 eu fui para fazer o prático, porque eu fazia um curso de missões no Informe, em Teresópolis. E eu fiquei, na época, eu fiquei 10 dias lá no Paraguai. E quando eu fui para o Paraguai, eu gostei do local, gostei das pessoas e tudo. E foi uma, assim, uma visão diferente que eu tinha em relação à missão, em relação a contato, cultura, é totalmente diferente. E quando eu fui para lá, nos últimos dias, quando eu vou retornando, né, para casa, para o Brasil, o senhor falou que eu ia retornar para o Paraguai, mas não falou quando, nem nada, só falou que eu ia retornar. Aí eu falei, ah, Deus, tudo bem, né? Assim, eu vou de novo, vou no projeto missionário, vou ficar uns 10, 15 dias e tá ótimo. A minha cabeça era essa, né? E durante um tempo, quando eu me formei enfermeira, porque já nem toquei nesse assunto, mas quando eu me formei enfermeira, eu já estava trabalhando como técnica e eu fui, como posso dizer, eu fui só reclassificada no meu ambiente de trabalho. E antes disso, o senhor ele estava me incomodando muito, sabe? Na época quando eu me formei, que tinha um propósito para mim no Paraguai. E eu falei assim: ah, Deus, não é possível, porque assim, eu sempre pensei em voltar lá, mas em voltar para passar um tempo de 10, no máximo 15 dias nas minhas férias, e depois retornar para o meu lar. Foi, na minha cabeça, seria isso. E nesse período o senhor estava o tempo inteiro falando: não, mas eu tenho um propósito com você lá, você tem algo para fazer lá. E quando eu fui para o sertão, eu comprei a passagem para o Paraguai e comprei nas minhas férias em setembro, que eu ia tirar em 2021. E eu comprei e falei assim: ah, eu vou tirar minhas férias se for preciso, e se Deus quiser, né? Que a gente coloca Deus nessas furadas que a gente quer. E a gente fala assim: eu falei, se Deus quiser, eu vou ficar até os 30 dias lá, não tem problema, mas vai ser meus 30 dias de férias. E nisso eu fui para o sertão. Quando eu cheguei no sertão, nos últimos dias, teve várias ministrações, várias liberações de palavras mesmo para gente, de conhecimento, de sabedoria. E chegou um momento que a pastora falou assim: tem gente que tá achando que tá indo para passeio. Deus não pediu para você ir para passeio. Você tá indo para esse lugar para serviço. E você não tá indo para tirar férias, não. Você tá indo para trabalhar. Aí eu, ok, Senhor, já entendi. Aí eu falei, naquele momento eu falei assim: ok, não é isso que o Senhor quer para mim. O Senhor não quer que eu passe alguns dias. O Senhor tem um propósito maior que isso. Mas assim, Deus ele não me deu muita dica, não. Ele só falou vai, só falou vai, e que no decorrer do caminho eu te mostro. Eu te mostro o que vai acontecer, o propósito que eu tenho para você. Mas mesmo assim, eu ainda quis barganhar com Deus. Eu falei assim, Senhor, tudo bem, o Senhor quer que eu vá, mas eu preciso de uma confirmação da confirmação da parte do Senhor. E na época eu era técnica de enfermagem no hospital. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor me promover como enfermeira, eu saio daqui desse hospital e eu vou abrir mão do meu emprego e vou, porque eu vou entender que o Senhor está me dando e eu vou te devolver como oferta. Só falei isso. Aí eu falei assim, mas na hora eu pensei, gente, o que eu tô fazendo? Tudo bem, né? A palavra de Deus fala que tolo é aquele que promete algo que não vai cumprir. E eu falei assim, não, eu tenho que cumprir com a minha palavra. E passou assim, pouquíssimo tempo depois, uns 2 meses, eu fui reclassificada. Fui de técnica de enfermagem, eu me tornei enfermeira. E o Senhor o tempo inteiro, ó, eu cumpri com você. Eu cumpri o que você me pediu, e agora? E você? Eu falei, tá bom, Deus, tá bom, eu vou correr atrás, eu vou fazer minha parte. E nisso eu pedi uma licença no serviço. Uma licença por tempo determinado, de 2 anos, que na época a gente conseguia fazer isso. E no momento que eu fui pedir essa licença, a provedoria aprovou. E eu toda feliz, né? Eu falei assim, ai Deus, eu tô cumprindo a minha missão, meu chamado, mas eu tô com o emprego garantido, tô no meu lugar certinho. E no momento que eu fui assinar, porque faltava 3 dias para minhas férias, e no momento que eu fui assinar, porque eu já ia assinar as minhas férias e já ia entrar em licença por tempo determinado de 2 anos. O RH chegou para mim e falou assim, então, né, a provedoria aprovou, só que o RH vetou.
você não vai ter direito a esse tempo de licença de 2 anos. Você tem duas escolhas. Ou você assina suas férias e volta, ou você pede conta. Porque a gente não tem condições de você ficar esses 2 anos sem remuneração. E naquele momento eu falei, meu Deus. Porque assim, eram 5 anos. Eu tinha 5 anos de trabalhando naquela empresa e eu falo que foi a minha primeira casa, onde eu aprendi tudo. E eu falei, não, eu não vou sair do meu conforto, né? Digamos assim. Porque o ser humano, ele é muito apegado a coisas. E ali foi o primeiro momento que o Senhor começou a me tratar. Que ele falou assim, não, vamos ver se realmente é onde está o seu coração. E na hora que eu falei assim, não, agora eu tenho que fazer uma escolha. E eu já estava assim, no momento para assinar. Ou era uma coisa ou outra. E eu falei, Senhor, tudo bem, eu não vou voltar atrás da minha palavra, o Senhor falou e o Senhor vai cumprir. Independente da situação, eu vou fazer o que eu me propus a fazer. Então eu peguei e assinei a carta de demissão. Aí a moça do RH falou, oi? Você vai jogar 5 anos fora? Eu falei assim, olha, eu hoje posso não estar entendendo, mas eu acredito que tem um propósito nisso. E se for para mim voltar e eu tô saindo, deixando as portas abertas, eu vou voltar. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela, então tá bom. Então eu assinei e eu nem contei nada pra minha casa, pra minha família, não contei pra ninguém. Eu só assinei, eu só falei que ia pedir essa licença, mas não tinha falado da demissão. Aí quando eu cheguei em casa, eu só falei, gente, então, né, faltava 3 dias para minhas férias, só que agora minhas férias vão ser mais prolongadas, porque eu pedi conta. Aí a pessoa aqui em casa, nossa, você pediu conta? Eu falei, pedi, mas assim, aqui em casa minha família entendeu e tudo, porque sabia que não era algo de mim, né, tinha um propósito maior que esse. E nisso eu entendo o que também? De nada adianta todo sucesso, todo reconhecimento da terra se você não tem a aprovação do céu. Uau. E assim, nesse momento em si, porque eu ficava muito apreensiva, eu falava, Deus, como que vai ser esse emprego? Porque assim, eu indo, eu tinha certeza que eu estava voltando com um lugar garantido. Mas e se eu fosse sem saber como que eu faria para voltar? Uhum. Se, eu não, tipo, aparentemente, se fosse ver Sim. o lado humano, eu não teria nada. Eu ia voltar com uma mão na frente e outra atrás. Porque o Senhor falou, você vai, mas você vai voltar, vai ser por um tempo. Então eu já estava ciente que eu não ia morar eternamente lá. Mas eu fui. Mesmo assim, eu fui e falei assim: o Senhor sabe que o propósito do Senhor é maior que isso, e fui. Aí você já tô contando a história inteira. Pode contar, Pode fica em contar? paz. Então tá bom. E quando eu cheguei lá, eu achei que eu estava indo para um propósito e o Senhor, ele me mostrou outro propósito. Ou talvez não só outro, mas um complemento daquilo que eu achava que seria. E eu achei que eu estava indo para o Paraguai para continuar, né? Fazer missões, para alcançar povos não alcançados ainda, porque ainda tem uma região lá que são os povos guaranis, e eles são indígenas, né? E eu pensei, eu vou achar, vou encontrar as pessoas dessa área, vou ter uma cultura diferente, um conhecimento novo. Eu já fazia aula de espanhol e eu falava, vou poder ter a oportunidade de praticar a língua, né? Porque é totalmente diferente quando você convive com pessoas daquela cultura, daquela língua. E quando eu cheguei lá, o Senhor, ele me mostrou que não era somente para aquilo. E que ele me queria numa vida ordinária. E eu falei, como assim? Eu falei, Deus, na hora me deu assim, eu não digo uma revolta, mas um pensamento assim, nossa, mas eu saí da minha vida, que eu tinha tanta coisa, tantos sonhos, tantos projetos, e para sair para viver uma vida comum. E aquilo o Senhor mostrou para mim, falou, eu vou tratar com você no dia a dia. E por mais que às vezes a gente ache que, tipo assim, você tá indo para fazer a diferença na vida de alguém, sim, você tá indo. Mas também aquele momento que o Senhor te leva é um momento de tratamento. Sim, é um momento de tratamento que eu falo assim que eu acho que se eu não tivesse vivido esse tempo, esse processo, que foram 4 meses que eu fiquei lá, eu acho que muitas das coisas que eu penso hoje, ou a forma que eu vivo, não seria da mesma forma. Então, assim, o Paraguai em si foi um momento de tratamento. Não somente para mim, mas para as pessoas que estavam lá também, que eu falo que eu pude viver e prover, e viver a bondade do Senhor, Sim. sabe? O tempo inteiro. E, nossa, várias situações. Eu morei na casa, né, de uma família paraguaia, que por sinal eu acredito que vocês vão ver esse vídeo depois. Então já vou mandar um beijo para a Ariel, para a Aline, para a Andréia. E ali também eu pude conhecer, né, um pouco mais aquela parte da vida na vida que a gente vive, porque eu aprendi a viver família de uma forma diferente, porque quando você convive dentro de uma casa que você nasceu, tudo para você é mais fácil, porque você já nasceu nessa casa, nesse ambiente. Então eu aprendi a conviver com pessoas que eram totalmente diferentes de mim, convivências diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, e isso foi assim para mim um despertar. Porque, assim, isso me ajudou tanto na missão, porque ao ponto de eu saber me colocar no lugar do outro de uma forma sem que se torne pesado para mim.
Porque às vezes a gente acha tão difícil, né, se colocar no lugar do outro. E quando você vai vivendo aquele dia a dia com a pessoa, isso não te dá escolha. Você Sim. precisa aprender a conviver e a saber lidar com as diferenças. Então, para mim, isso sim foi de extrema importância. Foi muito interessante, muito mesmo. E em relação ao Paraguai em si, a igreja lá, as pessoas lá no Paraguai, né? Algumas partes, algumas culturas deles são muito diferentes da nossa. E eu falo, eu brinco muito com as meninas lá do SEM, que eu nunca tive essa, como eu posso dizer, essa parte de toque, de contato, de ficar grudando, abraçando o tempo inteiro. Para mim, isso nunca foi algo muito confortável. E o pessoal lá do Paraguai, eles são muito de físico, sabe? Linguagem de amor. Se a gente fosse falar, a linguagem de amor deles seria toque físico. E é muito natural. Não precisa ser, não é uma coisa que, tipo assim, eu vou fazer. Não. Quando você vê, já tá todo mundo te abraçando, todo mundo falando com você. E eu observava, assim, no começo era igual um robô. Eu ficava assim, gente, estão me tocando. E depois você vai se acostumando, porque é uma coisa assim que se torna rotina, faz parte da sua vida. Então, assim, isso eu acho legal porque não sei se a palavra certa seria destravou, mas mostrou uma parte minha que eu nem sabia que existia. Então, assim, hoje eu não sou por amores, mas eu consigo ter mais esse contato sem uma forma, nossa, tá sendo pesado, sabe? Então, assim, eu achei muito interessante mesmo. Uau. Deus, ele trabalha assim, né, nos mínimos detalhes. Nossa, ali você no auge, né? No auge, Deus, ele te pediu algo, né? Sim. Literalmente, é fé e carreira, né? Oh, andando junto. É muita fé mesmo nesse momento, sabe? Nosso dia a dia ali. E ao mesmo tempo crendo na provisão dele, porque se ele chamou, né? Ele é um Deus que sustenta, né? Ele é um Deus que vai abrir as portas, né? E a convicção também, né? Tipo assim, que mantém ali e fala assim, opa, eu tô no caminho certo. Esse é o propósito, né? E Jéssica, como a gente tá aqui nessa questão de fé e carreira, aí você foi e você sabia que você ia retornar, mas como é que ficou esse retorno? Como que foi até mesmo voltar pro mercado de trabalho? Como é que foi isso, entendeu? Nossa. Essa parte também foi, eu falo que foi uma prova de fé, Meu Deus. literalmente. Muita fé, né? Muita fé, muita fé. Porque assim que eu retornei, logo de início eu já voltei querendo trabalhar. Porque eu falo que uma vez que a gente acostuma, né, com aquela rotina, aquela correria, não vamos ser hipócritas, né, com dinheiro também, a gente não quer ficar parado. A Claro. verdade é essa. E eu já voltei deixando currículo, todos os lugares que você imagina. Lugar que eu nem conhecia, eu falei, aí é aqui, vamos deixar. E eu fui deixando, deixei currículo aqui e ali, e eu fui chamada para muitas entrevistas. Eu não sei, assim, porque talvez o meu currículo já, por ser um pouco antigo, já tem alguns conhecimento em algumas áreas em si. Eu já passei por vários setores também. Então, assim, para entrevista foi muito fácil de conseguir. Fiz muitas entrevistas. Fui em hospitais daqui, da região, próximo, até mesmo em setor fechado, que nem Eurohospital, clínicas de laboratório. E nessas entrevistas, eu logo de início eu já passei, que é para primeiro para o hospital que hoje eu estou trabalhando, né? Que pode falar nome aqui? Pode, Fica à né? Tá vontade. aumentando. Os patrocinadores ainda, Aqui, ó. entendeu? Ó, Unimed, Não. pode me patrocinar, tá? Então, foi a Unimed. E logo que eu fiz a entrevista, eu já passei na Unimed. Mas foi uma prova, porque nesse processo, entre me chamar, eu fazer o processo avaliativo, fazer a prova, que são 3 etapas no caso, demorou 9 meses para me chamar. Meu E Deus. nesse período de 9 meses, eu ainda fui fazendo outras provas, fui fazendo outras entrevistas. Nesse período, eu entrei em um outro serviço que era freelance, fiquei durante esse tempo todo. E o Senhor, ele estava me tratando nisso também, porque eu percebo que eu achava que, não, não que eu era suficiente, mas que eu dava conta de tudo. E o Senhor foi mostrando que não, é no meu tempo, não é no seu tempo, não é da sua forma, não é da sua maneira. E o tempo todo eu falava, Deus, mas eu via o pessoal, eu assistia muito, eu acompanhava muito a página, né, do meu serviço. Eu queria tanto usar verde, eu queria tanto usar verde. E era como aquele meme, era o meu sonho. Eu ficava falando isso, eu falava, Deus, quando vai chegar a minha vez? E o Senhor estava tratando, não é o momento, não é agora, mas a sua hora vai chegar. E quando eu descansei, de fato, no Senhor, quando eu depositei nele a minha confiança e não quis, eu entreguei o controle para ele e não tentei pegar de volta, o Senhor, ele abriu a porta para mim. E quando ele abriu, o Senhor, ele falou assim, através de um pastor, ele não vai te abrir uma porta, ele vai te abrir 2 portas e você vai ter o direito de escolher em qual Uau. você vai entrar. Aí eu falei assim, amém, eu recebo, pai, porque é isso que eu quero mesmo, eu quero uma porta em um lugar que eu fique e permaneça.
E nessa época eu fiz uma entrevista no Hospital Unimed de Volta Redonda e eu fiz uma entrevista no Hospital Unimed de Resende. E eu fiz a prova. Quando eu fiz a prova de Resende, eu fiz a prova tanto da Unimed de Volta Redonda e de Resende, passei nas duas. Só que o intervalo foi muito longo de uma para outra para me chamar. E logo assim, o Resende foi muito rápido. Eles me ligaram e falaram assim: olha, a gente está ligando para te falar que você passou no processo seletivo e tudo, que você tem um prazo para saber se você vai querer e a gente vai dar continuidade no seu processo. Só que quando eles me ligaram, a Unimed de Resende, 5 minutos antes, a Unimed de Volta Redonda me ligou e falando: Jéssica, se você quiser, você começa amanhã a trabalhar. Você já passou no processo e você tem interesse? Aí Senhor, eu entendi que as duas eram duas, mas eu não sabia que as duas seriam no mesmo dia. E quando eu desliguei o telefone, eu falei: ah, sim, eu quero, eu agradeço, porque Volta Redonda era muito mais próximo para mim, né? Eu falei: obrigado. E quando eu desliguei, passou 5 minutos, a Unimed de Resende me ligou. E falou: você passou no processo seletivo, você tem interesse de assumir a sua vaga? Eu falei: eu te agradeço muito, porque os dois seriam no mesmo setor que eu estou trabalhando até hoje. E falou assim: mas eu tive a oportunidade de trabalhar em Volta Redonda e é mais próximo para mim. A moça falou: nossa, mas você tem muita sorte, foi no mesmo dia. Eu falei: é Deus, porque não tem como ser outra pessoa. Uau, E ela falou assim: ah, então boa sorte para você, que Deus abençoe você nesse emprego. Eu falei: amém. Então, assim, o Senhor, ele realmente, ele me provou e eu acredito que ele me aprovou através disso. Porque não tem como não ser Deus. Eu consegui 2 empregos, literalmente no mesmo dia, e ter a oportunidade de escolher. E eu falo assim que realmente é a profissão que eu escolhi para minha vida, é a profissão que eu estou até hoje, é a profissão que eu sei que eu faço a diferença na vida de outras pessoas. Então, assim, para mim não tem chamado maior que esse, você poder exercer o seu campo missionário dentro do seu ambiente de trabalho. É o que faz toda a diferença. É isso. É, eu vejo que tem muitas pessoas que sempre tá orando, né? Ah, Deus, eu quero um emprego que vai me dar a oportunidade. Eu tá servindo na igreja, né? E até mesmo tá falando a respeito de Jesus. E quando chega, né? Muitas vezes não aproveita, né? A oportunidade. E a gente percebe aqui que você está sempre aproveitando essa oportunidade, né? Quando pode, você participa, né, de uma missão, né? Faz uma viagem, vai aqui, vai ali. É, você comentou também do Cristo em Nós ali, você falou das meninas, mas eu queria também que você comentasse um pouquinho mais a respeito do Cristo em Nós, vai chegar o momento, calma aí, tá? Mas sobre essa questão do jovem no mercado de trabalho, aproveitar todos os momentos. A gente sabe que quando o jovem ele entra no mercado de trabalho, a gente não vai ter a disponibilidade dele, né, de segunda a segunda na igreja, Sim. né, porque muda toda a rotina. Mas só que você consegue ainda tirar esse tempo, tá? Né? A gente percebe, né? A gente que tá próximo, você consegue tirar esse tempo, você serve também na igreja local. É, fala pra gente um pouquinho dessa questão de prioridade, né? Porque você prioriza ali, né, o seu trabalho, porque você é uma excelente profissional, então tem que cumprir, né? Mas também serve, né? É, hoje, né, você serve ali no ministério, você vai contar pra gente qual ministério. Ministério de escala, atrás de escala, entendeu? Mas conta pra gente essa questão de prioridade, sabe? Tá nos dois lugares, né? Porque a gente fala que um é secular, né? E o outro não é secular. Quando a gente vai ver, tipo assim, é os dois que Tudo pertencem junto. ao Senhor. Mas aí eu quero que você conte um pouquinho pra gente sobre essa questão. É verdade. Eu falo que a gente tem que saber remir, né? O nosso tempo. E tem que saber dividir, É porque isso. senão a gente não faz nenhum e nem De outro bem fato, feito. de fato. E, assim, a minha vida é muito corrida, muito mesmo, mas mesmo nessa correria eu tento priorizar o que é mais importante. E, sim, eu tenho esse momento na casa do Senhor, na igreja eu participo do Ministério de Louvor, eu toco teclado, e eu falo que é um lugar que o Senhor me colocou e eu acredito que de lá eu só saio quando o Senhor voltar. Porque é a parte que eu mais gosto, que eu amo realmente tocar, porque é o momento que eu falo que a gente tem a oportunidade de expressar tudo aquilo que o Senhor é para Sim. nós. E é um momento que a gente pode ser, nós podemos ser nós mesmos, sabe? Sem fingimento, sem máscaras. Você pode se derramar, você pode se entregar na presença do Senhor. Não vai ter aquela comparação, aquelas pessoas. Pode ter gente observando, vai ter em todo lugar. Mas é um momento seu com Deus. Você pode ter a tua intimidade, você pode se prostrar aos pés do Senhor. E eu falei que nem vem ao caso, e talvez seja um pouco polêmico, mas não precisa cortar essa parte. Eu fiz até uma tatuagem, e nessa tatuagem eu escrevi, né? Quando toco, tu me tocas. Porque é um momento que eu sinto, de fato, a presença do Senhor. É um momento que Ele me toca e é um momento que eu falo que é único. Porque cada um sente a presença do Senhor de uma forma, e o Senhor, eu falo que Ele trata cada um de uma forma particular.
Então, assim, comigo, no momento do louvor, é um momento que eu sou muito ministrada por ele. E eu falo que nós, ministros do louvor, nós temos sim que ministrar na vida de outras pessoas. Mas não há como ministrar se você não tiver sido ministrado antes. Então, para a gente transbordar, a gente precisa ser cheio. E ser cheio do quê? Da presença do Senhor. Ser cheio dele. Então, assim, eu percebo que quanto mais o Senhor nos preenche, mais nós conseguimos transbordar na vida do outro. Então, assim, o louvor é uma parte primordial da minha vida. É uma parte que eu não abro mão, é uma parte que eu falo que, por mais que às vezes a nossa vida é corrida, a gente precisa abrir mão de uma coisa ou priorizar outra, ele precisa estar no meio dessa prioridade, entendeu? Então, assim, eu não abro mão de estar no Ministério de Louvor. Por vezes é difícil, às vezes a gente faz muita troca, fica 3 vezes sem ir, mas, assim, sempre que possível, estar presente. E estar presente não só de corpo, né? Mas de corpo e alma, e como diz o podcast, né? Corpo, alma e espírito. Então a gente tenta fazer isso sempre da melhor forma possível, né? Porque Deus ele não recebe meias obras, e a obra dele é completa. Então a gente tenta apresentar o melhor para ele de todas as formas. Então, assim, o louvor é algo primordial, eu não abro mão. Em meio a essa renúncia e tudo mais, já teve situação de você estar saindo de um plantão e já ter que engatar para fazer a obra, entendeu? E já comenta também sobre o Cristo em Nós. Não sei também se já surgiu alguma situação, ter que sair do plantão já ir para participar de alguma coisa, ajudar ali como voluntário. Como que é essa questão, sabe? Então, né, eu falo assim que a vida de um plantonista, ela não existe final de semana, não existe folga no final de semana. A folga é o dia que a gente consegue. Então, para muitas pessoas, o final de semana é o dia de sair, é o dia de fazer alguma coisa. Para mim, é segunda-feira, eu minha folga. Então, se na segunda-feira é o dia que eu tô de folga, na segunda vira meu sábado. E a maioria das vezes, assim, em que eles estão à missão e ao trabalho, quase sempre, né, digamos assim, eu saio do meu plantão, eu faço 24 horas, e se precisar, eu sempre, quase sempre precisa, o ensaio às vezes na igreja é no domingo de manhã, e eu estou de plantão no sábado. Então eu saio do plantão de 24 horas, vou em casa, tomo um banho, às vezes eu durmo uns 20, 30 minutos, porque quase nunca dá tempo, porque o ônibus no final de semana ele não ajuda a gente, e eu já volto para a igreja. Então a gente volta, eu já volto, já fico pro ensaio, e depois da escola dominical, aí eu vou em casa e consigo tirar um cochilinho até a hora do culto. E em relação ao Cristo Nós foi a mesma coisa. Às vezes nós fazemos momento de comunhão no sábado, momento de oração, de entrega mesmo. E muitas das vezes eu já saí sexta-feira de plantão, fazendo 24 horas, fui pro sábado, fiquei lá no Cristo em Nós na parte da manhã e por vezes ainda consegui fazer um almoço junto com as meninas também, e eu ia embora para casa só de tarde. Aí você me pergunta, nossa, mas como consegue? Eu falo, não, não sou eu, é Deus. Porque, Sim. assim, eu não tomo café, detesto café, e a gente fala, não, porque café te deixa acordada. Eu falei, gente, comigo não resolve, não gosto de café. Mas é o Senhor que sustenta. Porque, assim, eu falo que todo trabalho no Senhor não é em vão, e vale a pena. E por mais que hoje, às vezes, é sacrifício, gente, eu falo que é um sacrifício. E o Senhor, a gente não pode oferecer a Deus o que nada nos custar. Então, tem que ser um sacrifício que custe alguma coisa. Então, assim, para mim, é um sacrifício que vale a pena. No final do dia, eu falo, meu Deus, conseguimos. E é uma coisa que eu sempre posto, né, quando eu saio do plantão, eu coloco vencemos, porque não é fácil, não é fácil, a situação tem hora que dá vontade de sair correndo, eu falo, meu Deus, eu acho que eu não sou adulta o suficiente para passar por tudo isso, mas o Senhor, Ele sustenta, então assim, vale a pena, sabe, vale a pena a gente abrir mão dos nossos interesses, ou das nossas regalias mesmo, que a gente às vezes acha que precisa e nem sempre precisa, para a gente cumprir aquilo que o Senhor tem, o propósito dele sempre vai ser maior, muito maior do que o nosso. E em relação ao 100, que você perguntou, 100 para os íntimos, é o Cristo em Nós, né? Que é uma ONG. E eu participo também do Cristo em Nós, já tem 2 ou 3 anos que eu participo. E lá nós participamos de projetos missionários, projetos voluntários, né? Que todos somos voluntários. Nós não recebemos nada, assim, da parte dos homens, com certeza da parte do Senhor, sim. Mas esse projeto ele já tem alcançado o Sul Fluminense de uma forma que eu falo que o Senhor ele nos surpreendeu esse ano, porque aí de início começou em Barra Mansa e nós fazemos cultos, né, na praça uma vez por mês, e esses cultos que iniciaram em Barra Mansa já se estenderam para Resende, já foi para Pinheiral, e esse final de semana agora, ó, fazendo merchan já, ó, esse final de semana agora já vamos fazer o culto em Volta Redonda, vai ser a primeira vez que nós vamos estar fazendo lá, e nós temos visto, sabe, o que o Senhor tem feito, não por nós, porque nós não merecemos nada e nós não temos nada, mas pela misericórdia e pela graça dele através de nós.
O Senhor, ele tem feito muita coisa. E eu falo que é uma oportunidade única, e é um momento que a gente tem de experiências com o Senhor, pessoas que retornam aos braços do Pai, muitos filhos desviados voltam para casa através desse projeto. Nós temos vários testemunhos de pessoas que se converteram pela primeira vez, pessoas que retornaram ao primeiro amor. Então, assim, são palavras de confronto, são palavras também que confortam, são palavras que vêm da parte do Senhor. E a gente sabe que realmente o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Então, ele tem sido muito satisfatório, sabe? Muito satisfatório. Agora nós estamos iniciando um projeto novo, que é com a área educacional, né? E temos profissionais capacitados para isso, estamos dando aula de reforço para crianças, crianças e adolescentes na segunda-feira, na quinta-feira e na sexta-feira, lá no Instituto mesmo Cristenóis, que fica ali em frente ao Barão de Oruoca. E esse totalmente gratuito, tá? Para crianças que têm certa dificuldade, alguma dislexia, autismo, uma dificuldade maior que outras. E as inscrições ainda estão abertas. Quem quiser pode procurar a gente lá na página também. Depois vai colocar aí, aí Na embaixo, descrição. na descrição. Então, assim, nós estamos, através disso, nós estamos vendo o amor do Senhor na prática, sabe? O evangelismo na prática. Não somente falar, mas não somente com falas, mas com ações. A gente tem falado do Senhor, nós temos proclamado o nome do Senhor, mas nós também temos feito algo para que o nome do Senhor ele seja conhecido, seja engrandecido através de nós. Mesmo que muitas das vezes a gente acha que é pouco, mas o pouco com o Senhor é muito, né? E se a gente está fazendo a diferença na vida de alguém, é isso que importa. A diferença na vida das pessoas, assim, e a gente vê que é algo nítido, né? Porque não é uma pessoa ou outra, nós temos recebido vários testemunhos. Então a gente está vendo que o nosso trabalho não tem sido em vão mesmo, e nós temos recebido o fruto dessa semente que a gente tem plantado. É sobre isso. Você comentou algo também a respeito do tempo, né, em si, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Sabemos que cada um, né, com a sua atividade ali, né, sua correria, né, diária, mas só que a gente precisa ter uma gestão, né, dentro desse tempo, né? Dentro dessas 24 horas, né? Porque as pessoas falam assim, não, tô virado de 0 hora, que não sei o quê. Aí vem uma enfermeira aqui, que faz 24 horas, fala, não, é porque eu faço isso, eu faço É lógico que cada um, né, com a sua vida, né, com a sua dificuldade, correria, né? Tem pessoas que é casado, que tem filho, que faz isso, faz aquilo, tem pessoas que tem que cuidar da mãe, que tem que cuidar da avó, da tia, né? Tem ali as suas correrias diárias, mas precisa tirar um tempo de prioridade com Deus, né? Porque isso não pode ser uma desculpa, né, pra gente não buscar, né, e servir, né, no modo geral. Eu sei que fazer de tudo, né, não é o certo, né? Porque senão você vai entrar no ativismo ali na correria e não vai conseguir tirar um tempo até mesmo para o Senhor, né? Porque acredito eu que Deus ele trabalha, né, nos mínimos detalhes, né? Com você, né, Deus ele, né, deu uma pausa ali para você entender que quem sustenta é ele, né? Então acredito eu que tem pessoas também que Deus, né, ele dá uma pausa também para mostrar, opa, né, quem te sustenta aqui, né, sou eu. E a gente não pode entrar nesse modo, né, do ativismo, então eu preciso fazer tudo isso daqui para Deus me aceitar, tudo mais. E não é sobre isso, né? Quem coloca isso somos homens, né? O rótulo ali, opa, não te vi ontem, tal. Ah, não te vi aquele dia. Pô, mas não tá vendo dia nenhum, o que que você tava fazendo? Sabe? Não, mas você tá ali com o seu momento com Deus, que isso é prioridade. Vai surgir um tempo, né? A gente precisa ter essa gestão. Eu queria, Jéssica, que você deixasse uma palavra aqui para um jovem, entendeu? Até mesmo, né, para um pai de família, uma pessoa que tá aí na sua correria do dia a dia aí, né? E como esse programa que vai dizer, né, fé e carreira. Deixa uma palavra para essa pessoa, para como ela pode gerenciar isso, sabe? Essa questão da fé e até mesmo o seu dia a dia de trabalho ali, família, entendeu? Para não fugir, né, do propósito, sabe? Porque tem várias coisas que dá pra gente fazer, porém Deus quer uma, né? E será que a gente sabe qual é essa uma coisa que é necessária? É verdade. E eu falo que assim, por mais que a nossa vida seja corrida, e realmente é, e às De vezes a fato. gente fala, nossa, 24 horas está sendo muito pouco, eu preciso de mais. Mas assim, De fato. independente da situação assim ser corrida, a vida ser agitada, o Senhor ele precisa ser a prioridade. E uma vez eu ouvi uma reflexão e para mim assim, eu gravei aquilo e eu tentei levar assim o máximo possível para minha vida, que uma história que uma criança
tinha um aniversário e na hora do bolo, ela perguntou: "Ah, quem que você vai dar o primeiro pedaço para quem?" E no momento que ela deu o primeiro pedaço, ela deu para um coleguinha. E a mãe ficou muito decepcionada. E na hora que a mãe ficou decepcionada, ela pegou o restante do bolo inteiro e entregou na mão da mãe. A mãe continuou decepcionada com ela. E a criança falou: "Mãe, por que você tá triste? Eu te dei todo o bolo. Eu só dei um pedaço pro meu colega." Mas a mãe falou: "Eu não queria o bolo inteiro, eu só queria o primeiro pedaço." Ou seja, o primeiro é o mais importante. E às vezes a gente faz isso com Deus, né? A gente fala assim: "Ah, não, Senhor, eu tô te dando todo o tempo o restante do meu dia inteiro." Mas Deus, ele não quer o restante. Ele quer o primeiro. O Senhor, ele trabalha com as primícias. E como eu falo, como você quer receber tanto da parte do Senhor se você não é fiel com ele no pouco? Sim. E é o primeiro, né? Então, assim, hoje eu entendo isso, que o Senhor, ele tem que ser o primeiro. Independente da situação, independente da correria do seu dia a dia, ele sempre vai querer a primeira parte. Sim. E a Bíblia, ela é bem clara quando ela fala: buscai primeiro Sim. o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Sim. E de fato elas são acrescentadas. Mas as coisas são acrescentadas conforme a gente busca o Senhor primeiro. Então, assim, por mais que a sua vida seja corrida, 24 horas, às vezes, para você não é o suficiente, você precisa saber remir o seu tempo. Sim. Então, assim, quando você entende que a prioridade é o Senhor, ele vai acrescentando o restante das coisas no decorrer do dia. E por mais que a situação seja complicada, ou você fala: "Ah, eu tenho muito serviço, ou tenho filho para cuidar, tenho esposa, tenho marido, a minha vida é agitada", você precisa tirar esse tempo primordial do Senhor. E quando você tira o tempo dele, as demais coisas o Senhor acrescenta para você. E eu falo que o mais interessante é isso. Porque não tem como, não faz sentido para mim, eu acredito que para Deus também, você se dedicar totalmente às outras coisas e quando já não te resta mais força, quando você já está totalmente cansado, desgastado de tudo que você viveu no decorrer do dia, você lembrar que tem um Deus. Você lembrar que tem um Pai e falar: "Ah, Deus, realmente você está aí, né?" Aí, mas Deus, ele esteve com você durante o dia inteiro e você só foi lembrar do Senhor no final da noite, na hora que você já está quase dormindo e você faz aquela oração michuruca e fala assim: "Boa noite, Deus, dorma com Deus, abençoa meus pecados, amém." Porque você já não fala mais coisa com coisa. Então, assim, o Senhor, ele não se importa com o restante do dia, ele só quer a primeira parte. Então, quando a gente entende isso, entende o que o Senhor significa para nós, eu acho que a nossa visão de mundo, ela muda, sabe? A nossa visão, nosso entendimento muda. Então, quando a gente entende que para o Senhor é a melhor parte, para o Senhor é a primeira parte, as demais coisas, elas se achegam no seu devido tempo, no seu devido lugar. Então, assim, a minha frase final, a minha palavra final que eu diria para você é aquilo que eu tenho tentado colocar para mim como um propósito de vida: buscar primeiro a Deus, reconhecer que sem Ele eu não consigo nada, eu não alcanço nada, mas com Ele eu posso todas as coisas. E se eu entrego para Ele o meu dia, não tem como ser ruim, não tem como dar ruim, porque Ele está no controle de tudo. Sim. Então é dedicar as primeiras horas para o Senhor e ser intencional em tudo que você faz. Seja no seu campo missionário em si. Você não precisa sair daqui e ir para o Nordeste, ir para o Paraguai ou ir para a África. Que o seu campo missionário seja onde o Senhor te plantar. Sim. Se for no trabalho, que seja no trabalho. Se for na faculdade, que seja na faculdade. Mas que você seja intencional em todos os lugares que você estiver. Que você tenha propósito em tudo que você for fazer. Porque quando você tem propósito naquilo que você faz, não tem como dar errado. O Senhor, ele que sustenta. Porque a palavra é dele. Tudo vem dele. Nós somos somente o vaso, né? Nós somos somente o instrumento que ele usa para ser propagado o nome dele, o amor dele, o evangelho dele. Então, que você se permita ser usado pelo Senhor, para que ele possa fazer não somente em você, mas também através de você. Bom, sobre isso, vamos lá. Gente, essas frases assim no final, pode ver aí todos os outros dois que a Jéssica participou aí, a frase final é assim. Poderia pegar essa frase aqui, colocar no início do programa, pronto. É o suficiente, já foi. Né? Mas a gente fala pra ela: Jéssica, entendeu? Faz isso, faz aqui. Grava os vídeos, Jéssica. Vem aqui pra entrevista, Jéssica. Não tem vergonha. Jéssica, em nome de Jesus. E brincadeiras à parte, mas algo assim também muito espiritual da parte de Deus. Enquanto você estava conversando aqui, Deus, ele ministrava muito no meu coração humildade, sabe? Vindo assim da sua parte, humildade. E que também as coisas vão começar a fluir, sabe? Deus vai começar, tipo assim, falar o seu nome em lugares a qual você menos imagina, sabe? Lugar que você menos imagina. Porque enquanto a gente estava gravando aqui, Deus, ele já começava a ministrar no meu coração que
Tem pessoas que vai começar a convidar você para você relatar algo, você vai falar assim, mas Senhor, eu que vou fazer isso, eu que vou ter que palestrar, eu que vou ter que falar, ter que fazer isso daí. É, você que vai ter que fazer, entendeu? Eu não sei o tempo, tá? Não sei quando isso vai acontecer, mas Deus ele também ministra muito forte que ele já tá te preparando, você sabe o que que é, mas ele já te preparando já porque tem algo para acontecer por esses dias, a qual você vai precisar se posicionar para você ter que falar. Né? Você tem que falar, porque tem pessoas que se inspiram muito em você. Tem pessoas assim, que se inspiram em você de uma tal forma que ainda ela não teve o tempo de parar para falar com você. Tipo assim, Jéssica, você é uma excelente pessoa. Muito obrigado porque você me ajudou nisso, nisso, nisso. Só fala assim, mas eu te ajudei nisso? Sim, porque Deus usou a sua vida. Amém. O que eu tenho para dizer para você é não pare, continua, Deus continua, tá no caminho certo. E tem pessoas que precisam desse posicionamento seu, sabe? É o texto ali, né, que você posta, né, no status ali, que a gente pensa que as postagens, né, nossa, que tem 20 pessoas visualizando, tem 50, mas quando a gente pega esse quantitativo, coloca dentro de uma sala, a gente fala assim, 50 pessoas é muitas pessoas que tem aqui, entendeu? Mas só que tem pessoas sendo impactadas, tem pessoas sendo impactadas. Você vai começar a sair do anonimato. Você vai começar a sair do anonimato. Tá na hora, entendeu? Tá na hora. É muito tempo na incubadora, sabe? Ali. Mas agora Deus vai falar assim: chegou a hora, Jéssica, vai. Porque Deus, ele tá pegando os filhos que realmente estão buscando, estão preparados para colocar em lugares a qual o nome dele vai ser proclamado, Amém. sabe? Amém? É isso que eu libero sobre a sua vida. E Jéssica, Amém. muito obrigado novamente, tá? Que Deus continue te abençoando a cada dia mais e mais. E acredito eu que você vai estar aqui mais vezes, tá bom? A gente vai te entrevistar, Deus vai vir com novidades para cá, trazer mais pessoas e a gente vai te entrevistar novamente. Muito obrigado mesmo, tá, Jéssica? Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, é isso. Estamos finalizando aqui mais um CAE Podcast. Tá? O programa Fé e Carreira de número 3, tá? Porque Deus, ele é muito bom. Mas eu não posso terminar sem falar para vocês o nosso anúncio aqui. Você que deseja anunciar no CAE Podcast, você que quer a sua marca aqui, até mesmo, né? Eu como entrevistador, falando a respeito do seu negócio, é você entrar em contato conosco, né, através das nossas redes sociais, CAE Podcast Oficial, ou até mesmo, né, no e-mail que é podcastcae@gmail.com. Não deixa de compartilhar com seus amigos, curtir, comentar. Se você ficou com alguma dúvida em algo, pode deixar aqui nos comentários que a equipe do CAE vai estar respondendo e até mesmo, né, perguntando para a Jéssica se for algo específico, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.